Magog e a terra de Senim. Jafé, um dos filhos de Noé, teve um filho chamado Magog, que foi o pai dos povos mongoloides. Flávio Jósefo, em Antiguidades Judaicas 6:18, disse que Magog fundou a terra dos Magogianos, que os gregos chamam de citas. Os gregos chamam a China de Quina, mas, pelo menos um dos descendentes de Magog era europeu e 2 eram asiáticos. Os descendentes de Magog formaram um ramo dos citas asiáticos orientais. Curiosamente, Mongólia é derivada diretamente de Magog. Por exemplo, na Índia Mongol tornou-se Mogul e em uma grande parte da China de Manji, quando os europeus a visitaram. Os árabes chamavam as tribos citas da Tartária de Aj-Maj, Gog e Magog. Marco Polo entendeu que os nomes Ung e Mung eram Gog e Magog. Os magogitas viajaram através do sul da Rússia, deixando nomes de lugares como Molistan, as montanhas Mugoldizar e Mogoltal, entre o povo da Mongólia, Mongólia Interior, centro e grande parte da China, Coreia, Japão, Rússia e várias tribos das Américas. Não é de se esperar que Jafé signifique expansão. Magog também deu origem aos Aleutas e Inutis, Samoíades, mas, a cidade de Magog, a montanha Magadok, o rio Magaung é a tribo dos Magas. Nos tempos de Isaías, 720-680 a.C., a dinastia chinesa que reinava era a dinastia Zhou, que durou cerca de 790 anos. Durante a dinastia Zhou, o poder centralizado diminuiu durante o período de primavera e outono até o período dos reinos combatentes. No último período, Zhou tinha pouca influência sobre seus estados constituintes que estavam em guerras entre si. Na época da dinastia Zhou, existiam 14 estados. Um desses estados formou a dinastia Qin em 221 a.C. Qin estava localizada na atual província de Gansu, por meio da qual o comércio com o Ocidente era conduzido. Han Kung foi nomeado primeiro duque de Qin, 770 a.C., então uma pequena casa aristocrática. Sob sua administração, o estado de Qin emergiu como um dos 14 principais estados da dinastia Zhou. Foi 500 anos depois de Isaías que Qin Shi Huangdi derrotou todos os outros estados competitivos e estabeleceu a dinastia Qin, donde vem o nome China. A profecia de Isaías diz: eis que estes virão de longe, e eis aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Senim. Esta profecia se refere ao Messias, que trará todos os povos diante de si, dirá aos que estão presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Durante o período dos reinos combatentes, a China foi caracterizada pela guerra, bem como por reformas e consolidações burocráticas e militares. Esta profecia se adequa muito ao que a China estava passando e está passando. É curioso que a dinastia Qin estava ao ocidente da China e, portanto, mais próxima do Oriente Médio. Essa posição geográfica oferecia proteção contra os outros estados, mas limitava sua influência inicial. Como o CH e o Q não existem no hebraico, há outras maneiras de identificar o nome Senim. Os chineses chamavam de Qin, os gregos chamam a China de Quina, os romanos de Sina, os árabes de Machim, Xin e Sin, os russos de Katai, os indianos de Sina. Assim, os hebreus chamam a China de Senim ou Sin. Isaías, com revelação divina, tomou conhecimento do reino de Qin, provavelmente através da Rota da Seda. A Rota da Seda conectava o leste asiático e o sudeste asiático com o sul da Ásia, Pérsia, Península Arábica, Oriente Próximo, oeste da África e sul da Europa. As múmias Tarim, múmias de indivíduos não mongoloides, aparentemente caucasoides, foram encontradas na bacia de Tarim, na área de Loulan, localizada ao longo da Rota da Seda a 200 km, 124 milhas, a leste de Inhitã, datando de 1600 a.C., e provam contatos muito antigos entre Oriente e Ocidente. Sedas chinesas, 1070 a.C., já foram descobertas no Egito Antigo. O próximo passo importante para o desenvolvimento da Rota da Seda foi a expansão do Império Macedônio de Alexandre o Grande para a Ásia Central. A Rota da Seda só foi mesmo difundida durante a dinastia Han, e foi uma rede de rotas comerciais conectando o Oriente e o Ocidente, do século II a.C. ao século XVIII d.C.
Foi fundamental para as interações econômicas, culturais, políticas e religiosas entre essas regiões. Está provado historicamente que o contato entre os povos do Oriente Médio, África, Europa e asiáticos orientais já existia bem antes da dinastia Han. Portanto, o estado de Qin já era conhecido nos tempos de Isaías. Os chineses têm uma tradição que seu primeiro rei, Fuyo, Noé chinês, criou os humanos da argila, fez sua aparição nas montanhas de Qin, foi rodeado por um arco-íris depois de o mundo ter sido coberto de água, e sacrificou animais a Deus, correspondendo ao registro de Gênesis. Os primeiros contatos entre judeus e chineses são muito antigos. A evidência mais antiga que mostra a presença de judeus na China é do início do século VIII. Uma carta comercial escrita no idioma judaico-persa, descoberta por Marco Aurel Stein. A carta foi encontrada em Dandong Ilik, um importante posto ao longo da Rota da Seda no noroeste da China durante a dinastia Tang, 618-907. O texto tem 37 linhas e foi escrito em papel, um produto então fabricado apenas na China. Foi identificado por David Samuel Margoliouth como datado de 718. Ibn Zayd al-Hassan de Siraf, um viajante árabe do século IX, relata que 878 seguidores do líder rebelde chinês Wang Shao sitiou o cantão Guangzhou e matou um grande número de comerciantes estrangeiros, árabes, persas, cristãos e judeus, residentes lá. Durante o Império Mongol, Genghis Khan chamou os judeus e muçulmanos de Uyui quando proibiu os judeus e muçulmanos de praticar a preparação kosher e halal de sua comida, chamando-os de escravos e forçando-os a comer comida mongol, e os proibiu de praticar a circuncisão. Entre todos os povos alienígenas sujeitos, apenas os Uyui dizem: nós não comemos comida mongol. Genghis Khan respondeu: com a ajuda do céu, nós os pacificamos. Vocês são nossos escravos. No entanto, você não come nossa comida nem bebê. Como isso pode estar certo? Ele então os fez comer. Se você matar ovelhas, será considerado culpado de um crime. Ele emitiu um regulamento para esse efeito. Todos os muçulmanos dizem: se outra pessoa abater o animal, nós não comemos. Porque os pobres estão chateados com isso. De agora em diante, muçulmães não importa quem mate o animal, irá comê-lo e deve parar de matar ovelhas eles próprios, e cessar o rito de circuncisão. Conclusão: Magog deu origem aos mongoloides e a terra de Senin é a China.